O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 11 anos de apresentação do programa Cidade Real, rumo à edição de número 600, já se acostumou com as edições que são reservadas para o mês de outubro, quando prestamos uma homenagem simbólica, mas extremamente merecida, aos mestres, professores, alunos e servidores que se comprometem com o sistema educacional, em qualquer que seja o seu nível. Mais do que uma profissão, ser professor é ter missão, mas esse reconhecimento precisa acontecer. E como também em todas as edições anteriores tivemos a oportunidade de tratar esse tema com profissionais, inclusive com um aluno talentosíssimo, Pedro Lac, que esteve conosco aqui recentemente, nesta edição teremos a oportunidade de ouvir e de acompanhar as reflexões corajosas e contundentes de um amigo, professor, dos mais competentes, mais notáveis, publicitário e que conhece como poucos este cenário, até porque está lidando agora com a pós-graduação em duas universidades, Estácio de Sá e Federal do Rio de Janeiro, onde compartilha os seus notórios conhecimentos com os seus alunos, que são privilegiados. O que acontecerá com você nesta edição? Será um programa muitíssimo interessante, divertido, descontraído, mas, sobretudo, muito profundo, com conteúdo que vai lhe propor o contraditório, que incomoda, mas é democrático. É preciso se ter as opiniões diferentes, contraditórias, divergentes, para que você, do outro lado da tela, que tem vida inteligente, possa justamente avaliar e formar a sua opinião. É preciso ter opinião. E é o que esta edição vai lhe oferecer, encerrando essa série de edições do mês de outubro de maneira brilhante e absolutamente imperdível. Com a proteção de Deus, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 28 de outubro de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia.
Vamos Pensar Mais Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo, 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, quando você percebeu que eu aproximei esta belíssima e perfumada orquídea, que juntamente com esta ursinha, que tem sido motivo de indagação, eu apenas posso dizer que ela tem a alcunha de cereja, e para aqueles que conhecem um pouco do enredo, já saberão por que eu estou me referindo carinhosamente desta forma. Para lhe chamar a atenção, querida telespectadora, acerca do Outubro Rosa. Temos tido diversas manifestações, caminhadas, ações, reuniões, almoço de solidariedade, especialmente nesse mês de outubro. Mas é preciso que esta campanha, ou sobretudo a atitude, não tenha calendário, não tenha prazo de validade. Você, mulher, precisa se autoexaminar. Até porque o exame é muito simples, você pode fazê-lo em sua própria casa durante o banho, apalpando os seus seios e verificando se existe algo irregular. Por exemplo, um simples caroço, uma simples protuberância. E assim sendo, procure imediatamente atendimento médico. Uma vez que as estatísticas mostram, minha querida, que você está num grupo de risco, no que se refere ao fato de que, estatisticamente e comprovadamente, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. 1 em cada 8. Você está nesse grupo. Então é preciso que você se autoexamine. E no nosso país, cerca de 30 mulheres morrem por dia vítimas do câncer de mama. A boa notícia é que, se detectado com a devida antecedência, existe a possibilidade de cura de até 95%. Então veja, se o autoexame detectar algo que você estranhe, busque atendimento médico preventivo, porque a chance de cura é quase próxima de 100%. E aí você evita uma série de outros tratamentos que são muito prejudiciais à sua saúde. Fica aqui mais uma vez, mais do que a nossa solidariedade, o nosso apoio, o nosso alerta, para que você tenha uma atitude de autoestima, de sobrevivência consigo mesmo e com aquelas pessoas que se relacionam com você, que gostam da sua pessoa, que tem uma relação de carinho, de amor, de fraternidade. É muito simples e salva vidas. E na próxima edição começaremos a campanha do mês Novembro Azul, que aí se refere às questões que envolvem a detecção do câncer de próstata nos homens, que também é muito sério. Mas ainda neste mês, novamente, ressaltamos essa importância desta campanha, assim como a ilustre presença do professor de pós-graduação, grande companheiro, nobre amigo, Roberto Lúcio.
Isso é traição, isso é traição. Aqui, cara, legal te ter aqui. Prazer é todo você meu. Você é um cara do bem, eu gosto muito de você, mas, sobretudo, a direção da TV Zoom e a produção do programa se sentem absolutamente honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Para mim é de muito gosto estar aqui. Adoro o seu programa, adoro você sabe disso. E acho que o tema também é um tema muito interessante para todo mundo. A gente falar de educação num país que precisa tanto de educação, né? A gente precisa melhorar, a educação está ligada à riqueza, está ligada à saúde, está ligada ao bem-estar, está ligada a muitos fatores positivos, então falar de educação é algo importante demais para a gente. E aí, já nesse viés, você que está na prateleira de cima, porque tem a oportunidade de ter obtido pós-graduação e também agora está em vias de também se tornar mestre, por conta de uma aprovação ou bênção, conforme você mesmo disse, da sua tese de mestrado. Dessa prateleira de cima, qual é o cenário que você olha ao redor quando se fala em educação no nosso país? É desesperador, é desestimulante, é precário, é indigno, ou todas as alternativas anteriores são verdadeiras? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? De todos os lados, né? Eu acho que você bem disse na abertura do programa que ser professor é uma missão. Eu acho que muitos professores trabalham com essa perspectiva, mas existem outros que trabalham só com viés financeiro ou só com viés, abre aspas, do status, que ao mesmo tempo que o professor não tem status no Brasil, ele tem status também, principalmente quando você está no nível universitário para cima, né? Isso, o brasileiro tem essa ambição da universidade a qualquer custo, então ser professor universitário, ou pós-graduação, ou de mestrado, doutorado, isso dá um status muito grande para o profissional. Mas eu acho que existem professores, existem profissionais da área, existem alunos que não estão envolvidos com a causa, como também existe uma maioria, eu diria, que está muito envolvido, muito preocupado. Como a mesma coisa vale para o poder público, né, e para o poder privado. Enfim, tem momentos em que você consegue perceber claramente um viés do propósito, né, de realmente mudar o mundo, de realmente melhorar as pessoas, como você também percebe, não, o meu negócio aqui é só ganhar dinheiro, vamos tocar tostão e está tudo resolvido. Então eu acho que existem os dois mundos presentes no dia a dia da educação. Muito se fala, e tivemos a oportunidade de conversar com alguns profissionais do setor nesse mês de outubro, que nós temos uma escola, e aí se refere à estrutura do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Ou seja, temos um conflito de conhecimento, tanto de aprendizado quanto de ensinamento. Sim, mas eu gostaria de fazer uma ressalva importante. Faça. O maior hiato está no aluno do século XXI. Eu acho que a imensa maioria dos alunos precisavam estar no século XXI, porque eles vão trabalhar e viver no século XXI. Mas eles continuam se comportando como alunos do século XX. Século XX? Quiçá do século XIX. E eu percebo, de certo modo, a minha... Assim, só para o nosso telespectador se situar, são 25 anos que eu trabalho como professor universitário. Então, 21 anos como professor de graduação e tem 5 anos que eu já estou na pós-graduação, então existe uma sobreposição das duas fases. Então, o que eu percebo é que muitos dos alunos que chegam hoje para a graduação chegam muito desconectados da realidade do mercado de trabalho, muito desconectados da vida dura que os pais levam para que eles pudessem chegar na faculdade. Muitos são a primeira geração ainda chegando na faculdade e num comportamento completamente desconectado da realidade. Então eu vejo muitas vezes o professor muito mais à frente do que o próprio aluno, no senso de compreender o que o mercado de trabalho espera dele, o que ele vai precisar ter para conseguir ter empregabilidade ao longo do tempo. Porque quem olha para frente hoje e não vê a tecnologia destruindo a estrutura de trabalho que existe hoje, não está entendendo nada do que está acontecendo. Então,
e daí até o nosso próximo assunto, eu tenho certeza que a gente vai falar disso, o meu descontentamento com o modelo educacional. Porque a gente continua discutindo conteúdo, em vez de estar discutindo comportamento. Então, a tecnologia, na minha opinião, vai mudar de tal maneira que não adianta eu investir todo o meu esforço no conhecimento, porque o conhecimento que esse aluno vai usar ainda vai ser descoberto. Entende? O conhecimento está em produção. Então, o maior legado que eu, professor, posso dar para esse aluno é muito mais do que o conhecimento, é o comportamento. O que você faz com o comportamento quando você tiver comportamento à sua disposição? O que você faz para interagir, para prosperar? Como é que você estrutura um plano de carreira para a sua vida, um plano de estudo para a sua vida? Eu via muito isso na graduação, né? Terminei a faculdade, não preciso estudar mais. Não está entendendo nada, gente. Eu estou com 50 anos, estou fazendo o meu mestrado e tenho pensado em puxar ou não um doutorado, depende de algumas situações. Isso eu não fiz só por uma questão de empregabilidade, eu fiz isso por uma questão de busca de conhecimento, busca de experiência, melhoria do meu network, reativação de um monte de sinapses do meu cérebro, fui fazer uma dissertação numa área que não era minha zona de conforto, fui buscar assuntos que eu nunca tinha estudado, que eu acredito sim que sejam úteis para a minha vida, mas numa pegada completamente diferente. Então, eu particularmente tenho essa convicção, Zori. Eu acho que o aluno ainda está no século XX, por vezes no século XIX. E aí, nessa sua análise bastante contundente, o recém-formado, o aluno profissional, que, por exemplo, alcançou uma graduação, que é a primeira etapa, ele vai encontrar muitas dificuldades em se inserir no mercado, porque ele não teve a oportunidade de ser, vamos dizer assim, provocado no seu curso sobre essas questões, que mostram que deve haver o preparo para uma realidade que está cada vez mais, eu diria, intensa, mais cruel, mais competitiva, e ele chega ao mercado despreparado. Ele chega no mercado sendo surpreendido e, por vezes, amigo, você sabe disso, ele, por conta dessa situação, se amedronta, se assusta e desiste de tentar colocar em prática, ou pelo menos ser recompensado pelo investimento que foi feito na sua formação. Esse ato, que eu gostei desse termo que você usou, ele precisa ser corrigido no ensino pedagógico. Como tratar essa questão, ainda, para usar um termo da minha época, nos bancos escolares? Como promover mudança na forma que se ensina para preparar aquele profissional para a realidade que ele vai encontrar? Sim, falando especificamente da fase universitária, né, porque eu acho que o problema antecede a fase universitária naturalmente, sim. Mas falando especificamente da fase universitária, eu acho que as universidades precisam estar dispostas a se indispor com seus alunos. Indispor? Porque hoje o que eu percebo, o que eu imagino, né, é que as universidades têm uma necessidade muito grande de captação de alunos. E nessa necessidade de captação, você começa a fazer concessões para a manutenção do seu alunado. E essas concessões, de um modo geral, acabam caminhando no sentido de um afrouxamento. De um relaxamento. E isso gera, naturalmente, dano à formação. Naturalmente, à medida que você vai torcendo a porca do parafuso, vai apertando, alguns alunos vão espanando a rosca no decorrer disso, e isso naturalmente traz uma redução do tempo desse aluno na universidade. À medida que você afrouxa, esse aluno consegue terminar a faculdade, mas ele não termina a formação, entende? Perfeito, perfeito. Ele gradua, perfeito. Mas ele não se forma. Exato, perfeito. Então, e eu acho que a minha crença, né, pode ser utópico ou não, mas a minha crença é de que nosso papel de professor e o papel de uma instituição é formar e não simplesmente terminar um curso. É você conseguir lá. Eu tinha muito essa frase, né, quando eu era professor de graduação, eu falava isso.
primeiro dia de aula. Meu papel aqui é torná-los melhores do que vocês são, independente do quão bom vocês sejam. Então, se eu tenho um cara ótimo, eu vou jogar esse cara ainda mais para cima. Se eu tenho um cara bom, eu vou jogar esse cara para ótimo. Se eu tenho um cara regular, eu vou jogar esse cara para bom. E assim por diante. Eu acho que o papel transformador que o ensino tem é esse. Esse é o grande legado que você pode deixar. E isso passa, volto a dizer, muito mais na questão comportamental do que simplesmente no conhecimento. Porque eu estou ensinando uma técnica de marketing hoje que daqui a 10 anos ela pode mudar. Agora, se eu ensino esse cara a ser altamente comprometido, a conhecer que ele é capaz de melhorar, que ele é capaz de fazer mais, que ele é capaz de transformar, que a participação dele fez diferença dentro do processo. Se eu conseguir ensinar isso durante a minha disciplina, eu formei um profissional. Que amanhã vai pegar essa nova técnica de marketing que ele não aprendeu comigo, que é uma novidade, e ele vai conseguir usar isso e fazer toda a transformação que essa nossa nova técnica, esse novo conhecimento vai trazer. Isso serve para a medicina, isso serve para o direito, isso serve para a administração, serve para qualquer área. Então a gente precisa formar profissionais que sejam capazes, que sejam confiantes, que sejam fortes, que sejam atualizados e atualizáveis. E eu não vejo a graduação hoje comprometida com isso. E os alunos? São comprometidos, estão aptos a esse tipo de entendimento ou mais relaxadamente, desinteressadamente, sem motivação, tem por objetivo único concluir o curso, obter o diploma da graduação para poder se inserir no mercado? Você, ao longo desse tempo, em sala de aula, deve ter tido dificuldades em tentar convencer muitos alunos dessa sua proposta. Enquanto eu estive na graduação, eu fui taxado como o professor mais severo da graduação. Então, mais severo, amigo? Isso. Apesar de todo mundo gostar da minha aula, eu não fazia nem lista de chamada, porque as turmas cada vez maiores. Cheguei a ter turma com 86 alunos. Imagina você fazer uma lista de chamada de 86 alunos, né? Você acabou a aula. Terminou, exatamente. Então, as minhas aulas eram cheias, o pessoal ia, de um modo geral, eu acredito que eles gostassem da minha aula. O problema era sempre a prova, né? Você dá uma apertada e, de um modo geral, isso tira todo mundo da zona de conforto. O que eu entendo é que, de um modo geral, os alunos não estão acostumados a serem confrontados com os seus limites. E isso vem muitas vezes de casa. Vamos fazer uma separação importante. Exatamente. Porque eu vejo todo mundo só cobrando. Eu vejo isso na escola. Eu dou consultoria para a escola e já dei para outras escolas. E eu vejo os pais chegando na escola com um filho de 10 anos de idade achando que a escola tem que educar o filho. Não. A escola não tem que educar o filho. A escola tem que passar conhecimento para o filho e reforçar valores que ele tem que aprender dentro de casa. Essa é a minha opinião de pai, inclusive. Concordo então, plenamente. Eu não transfiro, não terceirizo para ninguém a educação do meu filho. A educação do meu filho é responsabilidade minha e da minha esposa. Então, o que eu percebo é que esse aluno chega na universidade hoje sem ter sido confrontado uma vez sequer durante a vida dele. Papai eu quero, está aqui, mamãe eu quero, está aqui. E ele vai sendo mimado ao longo da vida. E os pais não fazem isso por mal, é óbvio que não fazem isso por mal, fazem isso acreditando que a melhor maneira de amar é fazer tudo pelo filho. E particularmente, eu discordo completamente disso, porque a gente não cria o filho para a nossa relação, a gente cria o filho para a relação com a vida. Dele, e a vida. E a vida é dura, né? O meu ditado de lei, meus alunos, que são meus ex-alunos que estão me ouvindo, vão saber de cor. O mundo é mau, eu sempre falo isso. Mas a vida pode ser boa, sempre tive essa ressalva. E o que faz a diferença entre a vida ser boa ou não ser boa nesse mundo mau são as decisões que a gente toma na nossa vida. E essas decisões passam naturalmente por um processo que não vai criando ferida na gente, não. Vai criando capacidade da gente suportar as pressões. E a universidade, eu acho que ela tem um papel importantíssimo de elevar o patamar, de elevar o nível desse aluno para um novo nível. Entendeu? A gente tem que formar, vamos brincar aqui, Highlanders. A gente tem que formar guerreiros, porque o mercado de trabalho espera por isso. Eu acho um enorme engano as pessoas acharem que um diploma universitário vai mudar a vida delas para melhor. Um diploma universitário não muda a vida para melhor se você não tiver um baita num curso feito.
Um diploma universitário vai piorar a sua vida, porque ele vai pegar a tua empregabilidade, que é desse tamanho, e vai fazer isso aqui. Agora você só serve para isso. Um cara que é formado em Direito só serve para ser advogado. Sem dúvida. Ele não serve para mais nada. Um cara formado em Publicidade só serve para ser publicitário. Um cara formado em Engenharia só serve para ser engenheiro. Então, quando eu não tenho profissão, eu posso fazer um monte de coisas. Pode ser profissões de menos valor, pode até ser. Mas eu tenho um range de opção muito grande. Mas quando eu me graduo, eu faço isso com as minhas oportunidades. E aí eu pergunto, será que tem lugar para tantos engenheiros, para tantos arquitetos, para tantos administradores, para tantos publicitários, fisioterapeutas, advogados, etc.? Então, hoje a gente se forma bem, capaz, apto. Ou a gente vai ter problema para o resto da nossa vida. Você fez uma observação muito interessante da qualidade das instituições de ensino. Por conta de um modelo que eu entendo que ele propõe formação por atacado, existe uma proliferação de inúmeras instituições de ensino pelo país afora, mas que não tem, por falta, sobretudo, de acompanhamento e fiscalização dos órgãos competentes, um ensino de qualidade. E aí, nesse sentido, quero ouvi-lo acerca do ensino à distância, o que foge dos padrões convencionais. Eu, por ser formado em engenharia como aluno raiz, não convivi com essa possibilidade. É uma alternativa interessante porque temos observado que, por vários interesses e circunstâncias, a educação à distância tem proliferado. E você sabe disso muito melhor do que eu. A oferta é absurda, por preços convidativos, por situações absolutamente sedutoras. Certo. Isto posto, queremos ouvi-lo. Eu acho que é democrático, eu acho que é uma tendência indiscutível, mas eu acho que uma universidade 100% à distância, eu, pessoalmente, não acho que seja o ideal, porque eu acho que o aluno fica aleijado, alijado, afastado, isolado, ele perde um convívio da universidade, que eu acho que é uma parte muito importante. Sem dúvida. Que é o olho a olho com o professor, o olho a olho com o colega, é a conversa do corredor. Não é só o cuspe do professor caindo em cima dele, não. Eu acho que a próprio convívio com seus colegas é uma parte importante. Eu aprendi muito conversando com meus colegas. Um tinha uma experiência profissional, o outro tinha outra. Um estava fazendo um estágio, o outro estava fazendo o outro. Então, e consegui também ensinar, porque eu tinha que pagar minha faculdade, então eu fui permutando, eu fui fazendo estágio, eu fui fazendo trabalho na área, eu fui fazendo tudo que eu podia para conseguir ter dinheiro para pagar minha faculdade. Então, eu acho que o convívio universitário é uma parte importante. Mas eu acho, sim, extremamente fabuloso você ter algumas disciplinas à distância, onde você possa trazer o nome mais renomado do país naquela área e ele fazer uma apresentação, ele trazer um conteúdo, ele trazer uma palestra, ele trazer uma vivência. Eu acho que isso também é algo que a gente tem que conectar com a realidade de hoje. Mas, é fato, existem algumas experiências caça-níqueis no mercado hoje. Caça-níqueis? Indiscutivelmente. E eu volto a dizer, temos que tomar muito cuidado, porque o diploma universitário restringe a nossa realidade. E, encerrando esse bloco, como identificar, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento e que estão pretendendo, inclusive, se inscrever num ensino à distância, num curso à distância, aqueles que oferecem conteúdo de qualidade, seriedade, responsabilidade. Existem ferramentas que possam obter uma avaliação de determinado curso oferecido por alguma instituição? Eu usaria o bom senso. Eu acho que verificar profissionais na área que sejam formados por essa instituição. Usar o próprio MEC, as avaliações do MEC a respeito dessa universidade. Conhecer as instalações não só da sala de aula virtual que ela tem normalmente localizada na cidade, mas tentar conhecer todo o conteúdo, toda a estrutura que essa universidade tem remotamente.
na sua sede, para conseguir descobrir qual é o quilate, né? Qual é a possibilidade, o que promete esse curso. Quer dizer, a procedência. Isso. Eu acho que é um bom caminho para conseguir fazer isso. E existem hoje dezenas de sites que fazem avaliação de tudo, né? Emitindo opinião, enfim. Até um Reclame Aqui você consegue muita informação hoje do que você quer comprar antecipadamente, né? Então esse é um lado muito bom da tecnologia hoje, que o mundo virou opinativo. Então, eu sou publicitário, sei da importância da publicidade, mas não adianta de nada eu ter uma publicidade espetacular do lado de cá e um monte de gente falando mal do lado de cá, tá certo? Até porque as pessoas vão acreditar mais nisso aqui. Mas eu não vou conseguir ter um monte de gente falando bem do lado de cá se eu não tiver publicidade do lado de cá para motivar. Sem dúvida. Então, eles não concorrem, e, pelo contrário, elas se somam e geram um efeito muito maior. Então, procurar informação na internet hoje sobre alguma coisa ajuda muito para a gente ter uma ideia se é um bom caminho ou não. E é justamente o que nós trataremos no próximo bloco, além, evidentemente, desse mundo, eu diria, quase que limitado da tecnologia que pode ser utilizada na formação profissional, como também estaremos tratando de algo polêmico no que se refere ao conteúdo proveitoso do que se estuda. Você que passou já anos da sua vida nos bancos escolares, já pensou, já refletiu sobre o que você aprendeu? Se realmente faz a diferença no seu exercício diário, na sua profissão, na sua rotina, ou estamos ocupando tempo com informação desnecessária, apenas por conta de uma grade curricular que poderia ser mais objetiva, mais pragmática, preparando o profissional realmente para um mundo que, segundo o professor Roberto Lúcio, eu adoro nomes compostos, é mau, mas a vida pode ser boa. Sensacional. Depois do intervalo, queridíssima Jussara, nossa repórter cinematográfica, retornaremos tratando dessas questões polêmicas, mas que precisam ser abordadas. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Parque das Águas Residencial. Condomínio de fácil acesso aos complexos industriais, rodovias e a metrópole fluminense. O novo empreendimento reúne 8.000 metros quadrados de lazer com academia, salão de festas, restaurante panorâmico e a maior piscina da região. Unidades de 360 a 900 metros quadrados, com financiamento próprio, sem juros e intermediárias. Parque das Águas Residencial. Venha e invista no seu bem-estar. Comunica para quem paga, comunica todo target, comunica para quem compra, comunica para quem age. Comunica para o esportista, comunica planejado, comunica o consumista, comunica adequado. Target comunica, comunicação e marketing de resultado. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. E eu fico aqui me divertindo com a posição dessa orquídea,
porque na realidade acaba sendo também um indicador de audiência. Depois as pessoas comentam comigo naquela ocasião que nos encontramos e que eu qualifico como sendo o Ibope da calçada. E aí observam todos os detalhes, como por exemplo, ainda a utilização dessa tipóia, que permanecerá aqui pelo menos até o final de novembro, uma vez que, segundo a versão oficial, eu fraturei o braço por conta de uma queda no quintal de casa. Outras versões paralelas, também conhecida como fake news, dão conta de outras explicações, mas eu peço a você que me conhece, que me assiste já há muito tempo, para somente confiar na versão oficial. Realmente foi por conta de um tombo, de uma queda que eu tive no quintal de casa há cerca de 25 dias, me causou uma fratura no braço direito, que está me trazendo as devidas limitações. Mas, sobretudo, mais do que o sofrimento e a dor, é um exercício de paciência. Sensacional, você tem que reaprender a operar seu corpo com o lado esquerdo que você utilizou durante décadas como sendo auxiliar. Se inverte esta rotina e isso lhe causa reflexão, avaliação, e aí você tem que entender que paciência e tolerância são virtudes que não são para os fracos. É preciso você ter essa dose de reflexão e de entendimento. Como também professor Roberto Lúcio, eu adoro chamá-lo dessa forma, porque ele fica absolutamente indignado comigo, porque eu faço lembrar da senhora, sua mãe, que quando chamava dessa forma, era para puxar a sua orelha face a alguma estrepulia. E quando eu chamo, que não foram poucas. E quando eu faço, eu me divirto. Também está conosco todas as segundas-feiras no Jornal da TV Zoom, com o quadro Um Olhar sobre o Consumo. Ele grava semanalmente, sempre de maneira inédita, um quadro tratando dos assuntos dos mais variados. E pela sua competência e conhecimento na área do marketing e da publicidade, vale você assistir as edições do Zoom TV Jornal, obviamente, mas especialmente nas segundas-feiras, quando ele oferece reflexões muito importantes sobre esse segmento, sobre esta área que cada vez mais está presente nas nossas vidas, como também está presente na vida do professor Roberto Lúcio, e eu vou fazendo as costuras, a querida Eliana, me faz aqui a oportuna correção ao professor, que nesse momento nos privilegia com a sua valiosa audiência e que acumula a nobre função, nem tanto por vezes, de sua esposa. Querida Eliana, meus respeitos, meus cumprimentos, um abraço fraterno e um beijo carinhoso. Quero lhe cumprimentar, sobretudo também, pelo seu exercício de paciência e tolerância. Muito. Se é que você está me entendendo. Fartamente, eu tenho certeza. Certamente. Amigo, feita esta resenha, retomando o feito à ordem. Eu encerrei o bloco anterior levantando ou propondo essa reflexão acerca do que aprendemos na nossa vida, eu diria escolar, em vários momentos, desde o início do nosso histórico até sempre. Conforme você muito bem disse, é preciso se entender que esse processo tem que ser permanente. No seu entendimento, existe muito espaço ocupado ou muito conteúdo sendo oferecido desnecessariamente? Ou seja, poderíamos ter uma grade curricular mais voltada aos interesses de um futuro profissional, qualquer que seja a sua área? Eu acho indiscutível que sim. Indiscutível? Indiscutível. Eu acho que existem algumas desconexões no mundo muito importantes, né? E que acabam por gerar muitos problemas. Então, assim, uma convicção que eu tenho é que todo o ensino deveria estar, de alguma maneira, conectado ao mundo profissional. O mundo acadêmico tinha que conversar de maneira
sistemática com o mundo profissional. Então, a primeira coisa que eu acho é que os professores tinham que estar ligados ou a uma área profissional ou a uma área de pesquisa. Eu acho que os professores que têm esses status, eles têm uma conexão melhor para conversar com o aluno. Ou seja, um professor que é só acadêmico, eu acho que ele está naturalmente com um pouco menos do que ele deveria ter para entregar para o aluno. A não ser que a gente esteja falando de uma formação de professor, que aí a conexão é direta. Mas no momento que eu estou falando com um universitário sobre aspectos do mercado de trabalho que eu vivencio, eu tenho muito mais respaldo para falar isso com ele. Certamente. No momento que eu faço parte de uma pesquisa acadêmica, seja ela científica, seja ela de produção científica ou de produção de conhecimento ou de tecnologia, e eu falo com esse aluno, eu tenho muito mais capacidade de falar sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que eu vejo é que existem muitos professores que não têm conexão nenhuma com o mundo. Ele sai da casa dele para a universidade, da universidade para a casa dele. Não tem conexão com o mundo. Entendeu? Então, eu acho que isso não deveria ser o modelo ideal. A segunda coisa são os currículos. E aí não serve só para a universidade, serve para o ensino médio. Assim, a minha sensação no ensino médio é que às vezes a gente está lidando com a situação que é o seguinte: o aluno é novo demais para escolher a profissão ou para se formar numa profissão, mas já está crescidinho demais para continuar falando daquilo que já se falou até então. Então parece que se inventa um monte de informação e coloca para ele estudar, e que dificilmente ele vai usar aquilo na vida dele depois. Um aluno que vai fazer, por exemplo, publicidade, o que ele estudou de química física, ele não vai usar isso em nada. Um aluno que vai fazer biomédica, está estudando lá literatura, ele não vai usar aquilo em nada. E eu não tenho nada contra o cara aprender, eu sou a favor de todo conhecimento, é bom. Eu tenho contra o cara ser reprovado. Imagina, eu posso perder um grande médico porque ele foi reprovado em literatura. Perfeito, perfeito. Eu posso perder um grande publicitário porque ele foi reprovado em física. Então, eu sou da opinião de que a gente deveria ter áreas de conhecimento, isso vale, inclusive, eu acho, dentro da própria graduação, onde eu me formo, o que me vale é o meu CR, não é a minha nota individual, é o meu coeficiente de rendimento médio. Porque eu posso, por exemplo, eu sou publicitário, mas eu não gosto nem um pouco, vamos supor, de uma disciplina lá de estatística, tá certo? A gente tem que estudar estatística na faculdade de publicidade. Então, a minha nota em estatística pode ser uma nota mais baixa. Mas eu sou um cara criativo, excepcionalmente criativo. E eu tiro 10 em criação. Então, isso compensa o meu CR e eu sigo no meu caminho. Como imagina lá um advogado que, de repente, o cara é péssimo em matemática, ele vai ficar reprovado em direito financeiro. Mas ele é uma sumidade no assunto de direito familiar. Eu acho errado você ter um modelo onde você impede que uma pessoa que seja excepcional em alguma coisa siga à frente, porque ele é ruim numa outra coisa. Isso é uma coisa que aos meus 50 anos eu já cheguei à conclusão, e eu não faço mais esforço naquilo que eu sou ruim. Sou ruim e acabou. Agora eu estou tentando só melhorar aquilo que eu sou bom. Exatamente, amigo. Porque para que eu vou ficar lutando a minha vida inteira com alguma coisa que eu não tenho a menor vocação? Exatamente, cara. Entendeu? Uhum. Então, assim, e a gente tem um modelo que é absolutamente o merdiano, né? A gente bota todo mundo na merde ali. Você tem que ser razoável em tudo. E eu não privilegio ninguém que é bom pra caramba em alguma coisa. Eu não faço isso no ensino médio, eu não faço isso no ensino da graduação ou na pós-graduação. A gente continua trabalhando com uma média individual, em vez de ser uma grande média geral. E vamos olhar, se a gente não olha para as nossas relações pessoais, para as nossas relações profissionais, de uma maneira diferente do que a gente é visto dentro do sistema acadêmico. Você vai lá e busca um profissional que é bom pra caramba numa coisa. De um modo geral, é esse que todo mundo tem um grande valor no mercado. E que é uma exceção esse cara ter sobrevivido ao modelo de ensino. Porque para ele ser bom pra caramba em alguma coisa, a gente já descobriu, ele é ruim em outras. E ele é muito ruim em outras. Invariavelmente. Invariavelmente, parece que o nosso cérebro tem uma capacidade total. Se a gente usa muito aqui, ela esvazia ali. Você pode reparar.
Você pega pessoas que eram brilhantes em determinada área, elas tinham problemas de relação pessoal, tinham problemas de memória, tinham problemas de aprendizado. Einstein foi considerado um cara com problema de aprendizado, porque aquele modelo era medíocre para ele, ele não conseguia ter capacidade de seguir com aquilo. Ele orbitava de outra maneira. Então, isso é a prova, tem aí sabe, porque a gente tem um modelo que é um modelo de massa. E aí, para a massa, a gente trabalha desse jeito. Na média. Na média, que é o pior. Na média, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que já chegou a hora, e a gente está num mundo de expansão de conhecimento tão grande, muito do que os nossos filhos vão usar não foi sequer inventado. Quem é que conseguia, quem é que estudou há 20 anos atrás linguagem de aplicativo? Quem? Para fazer tudo que está na palma da nossa mão hoje no celular. Não precisa nem tanto tempo, amigo. Exato, um dos programas que eu gravei há pouco no Jornal da TV Zoom falava exatamente sobre isso, como o celular destruiu a cultura disruptiva de tantos negócios, como uma calculadora, uma lanterna e por aí vai. Então, assim, está claro que o mundo está mudando a uma velocidade absurda. E eu continuo discutindo um modelo lento, como você falou, do século XIX, do século XX, e não estou preparando um cara para o século XXI. Esse cara não chegou preparado para o século XXI, porque o próprio modelo educacional não fez isso, a família também não fez isso, esse cara está chegando lá de charrete. De charrete? E eu tenho que entregar um Uber voador para esse cara na saída. Charrete é sensacional, um clássico. Entendeu? E esse é um ditado que a gente usa muito em marketing, né? O melhor fabricante de charrete quebrou fazendo a melhor charrete. Então, todo mundo fica achando que qualidade é o must. Não é qualidade, não, é a capacidade de acompanhar o tempo das coisas. Isso é o que dá sobrevivência. Então é melhor um Uber com os defeitos dele do que uma charrete boa pra caramba. E a gente continua ali tentando fazer um modelo perfeito e por conta de uma perfeição, a gente está ali agarrado no modelo que não funciona mais. Gente, o ensino médio é uma prisão para um jovem, na minha opinião, de um modo geral. Tive um baita cuidado para escolher a escola do meu filho, acho que eu fiz uma ótima escolha para conseguir livrá-lo disso tudo. Mas se você pegar o modelo básico de uma escola de ensino médio, é uma prisão onde você discute um monte de tema desconectado da tua realidade. Você não consegue entender aquela física, você não consegue entender aquela matemática, você não consegue entender aquela química, você não consegue entender aquela literatura. Está tudo desconectado, você ainda não sabe o que você vai fazer, então você não consegue achar que aquilo é importante para você. De um modo geral, o professor não conecta isso à vida dele. Eu lembro que eu dava aula particular de geometria, quando eu estava ali no primeiro ano do ensino médio, para aluno de 7º, 8º ano, para tentar fazer um dinheirinho. A primeira coisa que eu fazia para explicar, olha, vamos pegar um campo de futebol, você gosta de futebol? Beleza, vamos lá. Vamos calcular o tamanho dessa circunferência aqui no campo no centro do campo. Vamos entender aqui um triângulo, como é que funciona se eu estivesse batendo um escanteio para o cara cabecear na área, para tentar trazer algum tipo de perspectiva que fizesse sentido para aquele utilidade. Aluno. O mínimo de interesse para ele conseguir raciocinar, beleza. Então, se eu chutar assim, a bola vai para cá, vai percorrer um tamanho maior do que para cá. Então, eu conseguia mostrar que um cateto ficava maior do que o outro. Para o cara conseguir ter o mínimo de interesse naquele assunto, e o cara tirava nota boa. Como é que um garoto de 15 anos de idade conseguia ensinar um troço para um garoto de 12 que um professor com 20 anos de colégio não conseguia fazer? E eu ainda vejo isso acontecendo, eu vejo isso acontecendo nas universidades. Nas universidades. Entendeu? Tem professores que dão aula de uma cadeira que ele simplesmente nunca vivenciou aquilo. Ele não trabalha com aquilo, ele não vive aquilo, ele nunca fez aquilo. Como? E aí são surpreendidos pelos alunos, imagino, por conta desse equipamento. Exatamente. Mas eu acho que os alunos estão muito longe da tecnologia ainda. Estão longe da tecnologia? Longe. Eles acham que o celular serve para isso, para mandar o WhatsApp, para entrar no Instagram, Facebook cada vez menos, Snapchat, se for mais novo, pedir comida e paquerar, né? Tem lá o de paquera também. Sensacional! A minha esposa não deixou eu instalar no meu celular, não sei porquê. É exatamente estranho. E o aluno, a tecnologia parou aí. Parou aí. Eu já dei muita aula para graduação em 7º período e vi aluno que nunca tinha aberto um Excel, aluno de administração que não tinha aberto um Excel. Que isso?
Você tinha que explicar ali o básico. Olha, tem a linha, tem a coluna, quando os dois se encontram, surpresa, chama a célula. Era assim que você tinha que dar aula, porque o cara nunca tinha aberto um Office. Outro dia eu recebi um currículo na empresa, uma página, natural. Né? Eu parei meu dia para responder para a criatura o e-mail. Falei, fulana, estava lá o nome no currículo, né? Fulana. Eu entendo que seu currículo tem apenas uma página porque você não tem experiência. Esse não é o problema. O problema é ele ter 11 erros de português. Que isso? E você não ter usado o F7 do seu Word para consertar. É uma tecla mágica. Usa o F7. Porque eles estão acostumados com o celular que o WhatsApp vai corrigindo as coisas, né? Exato. Então, está salvando. Agora, o Word nem sempre faz isso automático. Se o cara não tiver configurado para ser automático, ele não corrige. 11 erros de português em uma página. Querendo um emprego na área de publicidade. Publicidade você trabalha com o quê? Linguagem. Não é linguagem, gente. Então, assim, eu acho que o aluno ainda está muito longe da tecnologia. Muito longe? E ainda ainda espera que a universidade faça esse papel. Esse papel é do aluno. Ele tem que ir lá abrir o Word, fuçar aquele troço, abrir o Excel, fuçar aquele troço, entrar no navegador e entender como é que aquele troço funciona basicamente. Ele tem que estar antenado. O cara não sabe configurar muitas vezes o celular dele. É verdade. É verdade. Eu estou cansado de ver cinquentão que dá show nessa garotada de 20 anos em celular e em Switch Office. Não estou nem falando de softwares complexos, específicos, não. Um AutoCAD, não, nada disso. Vamos para o básico. Então, eu acho que tem um imenso dever de casa para ser feito por todos os envolvidos. Nós, professores, e eu me envolvo, eu faço o meu meia-culpa, eu preciso melhorar. A universidade tem sempre a oportunidade de melhorar, de trazer essas tecnologias. Eu sou a favor, volto a dizer, desse ensino à distância fazer parte desse mix, né, de conhecimento, mas não somente. Eu acho que as escolas precisam melhorar e podem melhorar, mas, sobretudo, a transformação tem que passar pelo aluno. A maior responsável por isso, na minha opinião, é o aluno. É o aluno? Eu acho. É o aluno. Ele tem que virar e falar, eu quero mais. Ele tem que falar, eu quero mais. Ou seja, não é o sistema num primeiro momento. Eu acho que eu falei disso até outro dia também num programa do Olhar sobre Consumo. Vamos parar de terceirizar a culpa. Vamos cada um trazer para si a sua culpa. E assumir uma culpa não é uma vergonha, nem necessariamente algo ruim. Eu acho que a partir do momento que você enxerga uma limitação e coloca isso na mesa, você abre uma grande oportunidade, não para um ataque, mas para uma negociação. Mas, amigo, aí acrescentando o seguinte, e já estamos na reta final e o tempo passa muito rápido, o assunto é muito interessante, você é muito inteligente, mais do que uma entrevista é uma aula, eu não tenho dúvida disso. Você propõe o diálogo, mas nós estamos vivendo num mundo da intolerância. Como contemplar as duas situações? Se a educação não for o primeiro caminho para mostrar a saída para a intolerância, aonde a gente vai achar essa saída? Não tem outra saída, Zolio. A educação precisa, inclusive, ensinar para todo o resto todas as outras facetas do mundo que a intolerância precisa ser tratada e ela tem saída. O que a gente vai fazer? Vamos desistir? Tem um ditado que eu gosto muito da Sarah Westphal, se não me engano é esse o nome dela, que ela diz o seguinte: se quem quase morre ainda vive, quem quase vive já morreu. Muito bom. Repita. Se quem quase morre ainda vive, quem quase vive já morreu. Isso para mim é um lema. Então, assim, nada a meia boca. A gente não pode se conformar com menos. Muito bom. A gente só tem uma vida e a gente tem uma oportunidade da vida de tocar um coração que seja. Vamos atrás disso. Naquela turma de 86, eu tinha certeza que eu não ia virar a vida de 86. Até pela incapacidade física da coisa. Mas eu entrava determinado a pelo menos virar um coração ali. Entendeu?
E, particularmente, eu lecionei por 21 anos para graduação, ganhei 24 homenagens de Paraninfo Patrono. Muito bom. Sendo um professor carrasco. Severo. Então, Severo. Eu acho que eu consegui tocar muitos corações nesse caminho e, então, eu acho que dá para ser. E aí, tem um aspecto que você disse que eu entendo fundamental. A importância da base familiar. No campo dos ditados, ou dos provérbios, ou das sabedorias, tem uma muito interessante que se aplica a essa situação. Se você quer que a escola seja sua segunda casa, você deve fazer da sua casa a primeira escola. Perfeito. 100%. Você tem que inverter a ordem. É óbvio. Você tem que começar com a formação não científica, acadêmica. Não, esse é o papel da escoa. Dos valores humanos e morais. Isso. Em casa. Da curiosidade, do interesse, do fazer bem feito, do fazer mais, do fazer o que está além da tua obrigação. De saber escolher. Isso. De assumir responsabilidade, de assumir culpas, de se desculpar por aquilo que faz errado. Olha que coisa rara a gente ouvir desculpa. É verdade, amigo. É verdade. O mundo não tem mais permitido esse tipo de reconhecimento, que eu entendo até ser nobre. A coisa mais comum, e era o que mais me irritava na universidade da graduação, era no dia depois da prova, o cara vir reclamar da correção. A culpa era sempre do professor. Reclamava da correção. A culpa é do professor. O cara é incapaz de virar e falar, pô, professor, eu fiz menos aqui, eu vacilei. Olha, essa conduta... não que eu não possa ter errado, é óbvio que eu posso ter errado, já errei, já fui lá corrigir ponto, olha, me desculpa. Mas não é disso que eu estou falando, de você errar uma correção. Sim. O cara respondeu, você contou os pontos. Não, estou falando de você pegar conteúdo e a pessoa querer discutir o conteúdo com você. Que ela não sabe ser negada, ela não sabe ser... ela nunca errou. E você ser o primeiro a fazer isso com uma marmanjo de 23, 25 anos de idade, eu acho meio traumático. Complicado. Meio tardio, né? Companheiro, nessa reta final, é evidente que a gente está falando para muita gente nesse momento, pais, alunos, professores que estão sempre atentos e sempre prestigiando o programa Cidade Real, que para mim é motivo evidente de satisfação, mas sobretudo de comprometimento com o tema e convidado que trazemos aqui semanalmente. Qual a sua orientação para aqueles que estão pretendendo ingressar no mercado, independente da formação, da profissão, da opção, do momento? Qual é aquela orientação? Não é nem dica, porque dica se aplica muito, por exemplo, a pratos culinários. Dica para tirar o gosto de queimado do feijão. Mais do que isso, qual é a sua orientação para quem está pretendendo entrar no mercado e ser minimamente bem-sucedido? A primeira coisa que eu diria indiscutivelmente é faça o melhor curso que você puder fazer. E eu não estou me referindo à melhor universidade, eu estou me referindo ao melhor comportamento que você possa ter dentro da universidade que você estiver. Eu fiz 6 períodos de graduação numa federal para engenharia e larguei. Depois fui fazer minha publicidade numa particular. Minha vida deu certo, fiz uma particular. Então, e não era uma particular de primeiro nível porque eu não tinha grana. Eu fui para uma particular intermediária. Boa. Agora, eu fiz muito bem feito o meu curso, eu conversei muito com os professores que eu achavam que eram sérios, porque não pensa que é só Friburgo que tem problema, não. Você tem problema na Faculdade do Rio de Janeiro, você tem problema na Faculdade de São Paulo, você tem problema na Faculdade dos Estados Unidos, você tem problema em qualquer lugar. Então, porque isso é uma máxima que eu sempre ouvi aqui, né? As pessoas falando mal de Friburgo. Não pensa que vai para o Rio e vai achar o estado da arte, porque isso é sonho, tá certo? Utópico. Friburgo tem muitas qualidades, muita gente muito boa. Eu conheço professores daqui espetaculares, dedicados, comprometidos, capazes, enfim. Até no meu mestrado, no meu agradecimento do meu mestrado, eu coloquei isso, que eu precisei da ajuda de muita gente para conseguir fazer a minha dissertação. E eu ainda coloquei isso, eu falei, conheci gente com muito conhecimento que
e muita má vontade. Conheci gente com pouco conhecimento e muito boa vontade. Então eu reforço que o conhecimento está longe de tornar as pessoas melhores. Eu abro o meu mestrado falando sobre isso, porque eu acho que a coisa mais importante no mundo são as pessoas. O conhecimento só vai ter valor se essas pessoas souberem o que fazer com esse conhecimento. Certamente. Então, voltando especificamente para o que você falou, eu percebo assim, faça o melhor que você puder. Se dedique nas aulas, se dedique nos seus trabalhos, faça um currículo bem feito, faça um currículo diferente. E o diferente não é papagaiado, não é bobo, onde você demonstre um pouco do que você quer, um pouco do quem você é, e vai atrás. Eu não consigo entender, eu vejo alunos, eu recebo às vezes o currículo de alguém no 8º período, eu pergunto, fala, amigo, a minha empresa tem 20 anos, por que o currículo não veio antes? Eu nunca mandei currículo não, estou mandando agora que eu estou me formando. O que esse cara está achando? Que ele vai ganhar um diploma, com isso ele já vai ser contratado para a vaga daquilo que ele se formou, ganhando piso salarial no mínimo, férias de 30 dias, e a vida dele vai subindo. Aí eu volto a dizer, cadê o pai e a mãe desse cara que não falou para ele no 4º período? Meu filho, está na hora de você ir atrás de um estágio. Não acha que está na hora, não, de você largar essa vida de Nutella e começar Nutella é ótimo. A cuidar da sua vida? Meu filho está no ensino médio, 1º ano, nas férias dele, trabalhou 4 horas por dia na empresa. Nas férias dele. Começar a entender e virei para a galera que trabalha no escritório e falei, ó, não é para tratar como estagiário, muito menos como pai, filho do dono, não. É para botar para se lascar. Porque não adianta eu criar ele como bebezinho do papai, porque depois o mundo não vai tratar ele desse jeito. Exatamente. Agora, pergunto eu, se o senhor fosse empresário ou a senhora fosse empresário, contrataria um aluno que está no último período, ele vai ter 2 meses para se formar profissionalmente, porque o acadêmico ele está terminando, e aí você já tem que efetivar esse cara? Ou você vai pegar alguém que está mais lá embaixo que vai dar tempo de você preparar esse cara? Aí eu pergunto, esse cara que se formou agora no 8º período, terminou a faculdade, nunca estagiou, você acha que ele consegue um emprego depois? Dificilmente. Acabou com a vida dele. Exatamente. Exatamente. Então, agora, a faculdade não devia falar sobre isso. Certamente. O ensino médio não deveria falar sobre Certamente. isso. Os pais não deveriam falar sobre isso. Certamente. Os professores não têm que falar sobre isso. Especialmente. Então, é o que eu estou falando, o pacto é de todo mundo. Agora, quem é que sai mais prejudicado? O aluno. Então, meu amigo aluno, traz para você a responsabilidade e vai atrás do que você quer para o resto da sua vida. Cara, você é muito bom. Muito obrigado. Você é muito Sempre bom. um prazer e uma honra estar aqui. A recíproca é verdadeira, você conhece muito do que fala, com muita propriedade, sobretudo, cara, com coragem, com ousadia. Às vezes me parece faltar essa determinação, essa coragem, essa ousadia de ter opinião. É preciso ter opinião como você tem. Não é nem a questão da minha opinião, é uma convicção. Eu tenho muito medo da lesão que isso vai causar nas pessoas por não fazerem. Mas você torna isso de conhecimento, você torna isso exposto, o que muitos preferem ficar na zona de conforto para não se comprometer. Daí a sua atitude é louvável e queremos tê-lo aqui por mais vezes. Sempre um prazer. E brevemente teremos o professor Roberto Lúcio, que é um termo ótimo, revelando uma outra habilidade sua profissional na condição de DJ. Isso. Aguarde brevemente na tela da TV Zoom uma performance do DJ Roberto Lúcio. Absolutamente imperdível. Precisamos encerrar definitivamente agradecendo a Deus novamente pela proteção, pelas bênçãos, pela paciência, pela tolerância e, sobretudo, por conceder àqueles que têm a responsabilidade e o comprometimento concedido pelo nosso voto, defender o sistema educacional em todos os âmbitos, sobretudo aqueles que envolvem também a formação ética e moral, porque é exatamente isso que Nova Friburgo, que nos une, é o que espera, o que precisa e o que merece. Cuidem-se bem e até a próxima edição.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.